Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima. Estamos na terceira semana do tempo da Quaresma, este tempo onde todos somos convidados à conversão, todos somos convidados a profundas reflexões sobre a Palavra de Deus, e hoje nós trouxemos o livro de São Lucas, é esta a liturgia que a Igreja nos apresenta, Lucas capítulo 11, versículos que vão do 14 ao 23. Meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus ele está caminhando com o povo, ele está ali realizando muitos milagres. No Evangelho de hoje, ele faz com que um mudo volte a falar, porque ele expulsa o demônio que estava neste mudo, e é claro que isso vai encantar a maioria das pessoas, e algumas delas, algumas poucas, vão tentar descredibilizar. Movidas por sentimento de inveja, de ciúme, por medo de perderem o poder que exerciam sobre o povo, essas pessoas vão dizer, não, ele não está expulsando esses demônios pelo dedo de Deus, mas ele está expulsando esses demônios por Beelzebul. O que era uma teoria, obviamente, muito incoerente, ilógica, sem nenhum tipo de fundamento. E Jesus vai realmente refutar toda esta fala, dizendo, não é possível que um reino que se divide prospere. Não é possível que um demônio expulse outro demônio. Jesus vai chamar a atenção para essa divisão que era completamente inconcebível dentro daquele contexto. É claro que Jesus ele estava se apresentando como o Filho de Deus. Ele se coloca como aquele homem que seria o mais forte dentro daquela parábola que ele conta, quando um homem fraco, um homem forte se arma, ele guarda todos os seus bens, até que alguém mais forte do que ele chega e toma posse de tudo. Esse alguém mais forte que chega é realmente Jesus, o Filho do Deus vivo. E apesar de toda a força do mal, toda a força do demônio, é Jesus que chega e toma posse de tudo aquilo que ele havia roubado. Porque é isso. Os espíritos ruins, eles vêm para roubar, para matar. Eles vêm para trazer infelicidade à nossa vida, até que alguém mais forte do que ele, o próprio Cristo, chega e toma posse de tudo. É isso que nós precisamos acreditar, nesse poder, nesta força que vem de Deus e que é capaz de nos sustentar, que é capaz de nos auxiliar a superar todo o mal que naturalmente nós vamos ter que enfrentar neste mundo. Porque nós sabemos e não podemos nos iludir de uma forma diferente. Da mesma maneira que nós temos muitos espíritos bons a nos guiar, muitos anjos de Deus que nos guiam, nós sabemos que houve uma queda, que houve uma separação no céu, que 1/3 da legião celeste caiu porque não aceitou aquilo que era a vontade de Deus. E é por isso que esses espíritos decaídos, esses espíritos ruins, esses demônios, como chamamos também, eles estão pelo mundo e estão a nos atacar. E é preciso que nós consideremos que eles têm a sua força, uma grande força, é verdade, mas nós precisamos crer e acreditar que existe alguém mais forte do que todos eles, que é Jesus e toda a sua legião celeste que está a nosso favor, que está todos os dias tentando se aproximar, tentando conseguir a nossa permissão para guiar a nossa vida, para guiar as nossas escolhas, que está tentando também todos os dias a permissão para que expulsem todos os espíritos ruins de perto de nós e assim nós possamos caminhar com mais tranquilidade diante de tudo aquilo que nós objetivamos de estar participando do reino de Deus, de estar junto de Deus cada vez mais. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, olhemos para o Santo Evangelho de hoje e despertemos em nós esta consciência, despertemos em nós uma fé cada vez mais madura, consciente de que seremos, no mundo em que vivemos, constantemente atacados, constantemente violentados por todos esses espíritos ruins e que precisamos nos proteger, precisamos nos guardar e que sozinhos
Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos da ajuda de Deus e Deus quer nos ajudar e Deus quer se fazer presente na nossa vida. Prova disso que envia o seu próprio Filho para se humanizar dentro de todo aquele contexto em que nós estamos refletindo a palavra de hoje. E assim Jesus vai expulsando os demônios de todos aqueles que se abrem a Ele. E assim Jesus vai criando uma unidade dentro desse espírito de caminhada cristã. E é isso que nós precisamos estar bastante conscientes. Nós não podemos nos dividir. Um reino que se divide não prospera. E é isso que nós precisamos colocar em mente. E é algo que nós precisamos meditar, porque até mesmo dentro da nossa igreja, nós estamos vendo algumas divisões, nós estamos vendo constantemente o povo cristão se dividindo, e Jesus já deixou esse recado, que aquele que não é a favor dele, é contra ele. Aquele que não recolhe com ele, que não vai atrás das suas bênçãos e graças, que não se apoia, se fundamenta, se suporta nele, aqueles estão contra ele. É por isso que nós precisamos estar constantemente buscando Jesus numa vida de oração, para que assim todo tipo de espírito ruim, que muitas das vezes abala o nosso emocional, abala a nossa vida cristã, nos faz ter dificuldades de lidar com os dissabores da vida, com as perdas, com os sofrimentos, tudo isso que nos deixa para baixo, que tira o nosso ânimo, a nossa esperança, são todas inspirações ruins desses espíritos que querem roubar a nossa alma para eles. Esse é o grande objetivo. Mas existe alguém mais forte. E Jesus se apresenta hoje, neste Evangelho, como este alguém que é mais forte. E que, se nós permitirmos, se nós fizermos a escolha de tê-lo junto a nós, se nós permitirmos que ele realmente habite em nós e caminhe conosco, se nós realmente nos portarmos de forma obediente a ele, ele vencerá todos esses males que insistem em estar próximos de nós. E assim, pouco a pouco, nós vamos nos blindando neste mundo de todos esses males e vamos caminhando rumo à santidade, rumo ao nosso encontro definitivo com Deus, rumo à nossa felicidade plena e eterna, a qual nos fora prometida por Jesus. Que neste tempo da Quaresma seja um tempo realmente que nós possamos nos conscientizar da força de Jesus, de todo o seu poder transformador, e também nos conscientizarmos que existem sim espíritos ruins que tendem a nos desviar do caminho e que nós precisamos nos apegar, nos aproximar de Jesus, dos anjos de Deus, rezar aos nossos anjos da guarda para que nos protejam e pedir ao Espírito Santo que esteja sempre conosco, nos iluminando nas nossas escolhas. Amém? O Espírito Santo nos guie. Muito bem, meus caros, se vocês gostaram deste vídeo, desta reflexão, peço que vocês deixem aí o seu comentário. Quando a gente deixa o nosso comentário, a plataforma impulsiona outras pessoas que também terão a sua fé, a sua esperança renovadas, revigoradas com a palavra que Jesus nos traz hoje. Amém? Nós voltamos amanhã para meditar um pouco mais sobre essa palavra que sempre é luz no nosso caminhar. Amém.